Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Pela Verdade. Eu sou Antonildo Lima e eu quero te fazer uma pergunta. A Amazônia é nossa? Esse é o tema que nós estaremos tratando nesses dois próximos vídeos. Tá? Serão duas partes onde nós estaremos gravando. Mas para entendermos essa questão, se a Amazônia é nossa ou não, nós precisamos entender um pouco da história. Portanto, vamos lá. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos o início da Guerra Fria entre as duas potências, Rússia e Estados Unidos. Tá? Eu estou um pouco resfriado hoje, tá? Estou com problema de um dos dentes aqui que eu estou esperando desinflamar para que sejam feitos os procedimentos médicos, mas aos poucos nós vamos falando. Eu preciso gravar. Então, meus queridos, nós temos aí o nascimento da Guerra Fria. E para isso eu gostaria de recomendar para vocês este livro aqui. Como Começou a Guerra Fria. A autora é a Amy Knight, tá? Eu comprei esse livro, deve ter mais ou menos uns 8, 9 anos. Paguei na época R$10. Tem outros livros, né? Alguns outros que eu tenho estudado. Mas esse, no momento, eu tenho ele aqui comigo. Pois bem, vamos lá. E aí, começando a Guerra Fria, que foi uma guerra de ideias, que a qualquer momento poderia também se tornar numa batalha armada, bélica, entre as potências mundiais. E aí, estas potências precisariam escolher para si algumas zonas de retaguarda. A OTAN, liderada pelos Estados Unidos, olhou para o Brasil, viu aqui para a América do Sul, viu aqui 4 países, desses 4 países escolheu o Brasil, devido, claro, ao potencial que havia. Potencial minérico, dos minerais, tudo, nosso potencial. Nós éramos sim um país subdesenvolvido, um país ainda agrícola, mas nosso potencial era muito grande. Portanto, eles nos escolheram. E aí fizeram os investimentos no desenvolvimento do Brasil. Porque na época nós não tínhamos indústrias bélicas, a nossa indústria de transformação era ínfima, a nossa indústria petrolífera era pequena. Então, sim, nós tínhamos quase nada. Mas eles resolveram investir porque nós tínhamos potencial, ok? Então, olharam para o Brasil com um grande interesse para que, no possível confronto, eles pudessem tirar proveito deste nosso potencial. Por exemplo, a construção de Brasília ela se deu através de capital estrangeiro, mais precisamente dos bancos americanos. O desenvolvimento do Brasil Central, da agricultura no Brasil Central, no Cerrado, por exemplo, a irrigação se deu por parte de dinheiro do Japão. Tudo isso dinheiro de investimento. E aí nós tivemos o desenvolvimento da indústria de transformação, da indústria naval, construção de estaleiros, da construção de plataformas de petróleo, a construção da nossa malha, a ampliação da nossa malha rodoviária, da nossa malha ferroviária e também da hidroviária. A nossa malha ferroviária, nós conhecemos muito bem a história. Tá? Por exemplo, vamos pegar aí o exemplo da Belém-Brasília, que nunca ficou pronta, aliás, é a nossa Capela Sistina. Um outro exemplo é a hidrovia Araguaia, que também não ficou pronta. Mas nós vamos continuar. No entanto, a Rússia, ela tinha a África como a sua zona de retaguarda. Mas eles olharam para o Brasil, os russos olharam para o Brasil com outros olhos. O comunismo ele já estava no Brasil desde a década de 20, certo? Mas nesse momento, os russos olham e veem uma oportunidade de desenvolver o comunismo no Brasil e, de uma certa forma, atrapalhar o desenvolvimento do projeto americano no Brasil. E aí eles se infiltram nas nossas universidades, tá? Na formação de professores, dos formadores de opiniões, dos alunos e daqueles que futuramente viriam ser os nossos professores. Eu particularmente nasci em 74, e dos professores dos nossos filhos, que nós temos hoje. Por isso nós temos hoje esse problema aí da ideologia partidária nas escolas. Mas terminou a Guerra Fria na década de 90. E agora? E agora é o seguinte, essas duas superpotências
Estados Unidos e Rússia. Os Estados Unidos olhou para a Rússia, viu que havia um capital muito grande na Rússia. Parecia que não, mas o comunismo ele é regido, é movido por muito dinheiro. E como esse dinheiro estava na Rússia? Como surgiu? Sim, através de um capitalismo submerso advindo do mercado negro. E aí, do dia para a noite, no piscar de olhos, surgiram muitos bilionários russos cheios de dinheiro. Tudo bem. Bom, vamos nos juntar aí com a Rússia, né? Claro. Se juntaram e aí criaram um bloco denominado de Nova Ordem Mundial. E chamaram para si o Islã. Sim, a religião Islã. Ok. Eles precisariam de uma instituição que desse voz às suas ações. Então, pegaram a ONU, aparelharam a ONU ideologicamente e financeiramente para dar voz aos programas da Nova Ordem Mundial. A ONU, por sua vez, daria voz às ONGs. No início da década do século XXI, nós tivemos aí a criação da Carta da Terra, que é um documento da ONU. Então, eles deram muito poder às ONGs, às organizações não governamentais, principalmente aquelas voltadas para o meio ambiente, entre aspas, para o desenvolvimento humano, certo? Lembrando que esses trabalhos voltados para o meio ambiente eles têm ganham força na década de 70, e aí, com o fim da Guerra Fria, a ONU, patrocinada pela Nova Ordem Mundial, ela inventa aí esse termo chamado aquecimento global. E por que desse aquecimento global? Esse aquecimento global, ele teria uma função muito específica, que seria manter os países subdesenvolvidos ainda como subdesenvolvidos, não permitindo o seu desenvolvimento. Como? Através de legislações ambientais, legislações de trabalho e uma série de fatores que viriam favorecer o subdesenvolvimento dessas nações. Portanto, pegando o exemplo do Brasil, nós temos aí agora, a partir de 1985, a esquerda no poder. Em 1988, nós temos essa maldita Constituição que foi feita para travar todo o desenvolvimento do país, para travar o nosso crescimento intelectual, certo? O nosso crescimento econômico, nosso crescimento como pessoa, e sempre sermos vassalos das grandes potências. E hoje ficam falando que querem vender o Brasil para os Estados Unidos. São simplesmente um bando de hipócritas. Mas, Antonildo, e o que tudo isso tem a ver com a Amazônia? Tem a ver que, com tudo isso, foi criado uma agenda global. Essa elite da Nova Ordem Mundial, a elite global, cria uma agenda para a manutenção desses países sempre como países subdesenvolvidos, países agrícolas, sempre como economias emergentes que nunca conseguem emergir, o Brasil é conhecido como o país do futuro, e nunca chega esse futuro, estamos sempre querendo chegar ao futuro. E lançam desse aquecimento global no imaginário popular. A mídia compra esta ideia, joga isso, começa a ventilar esse tema, aquecimento global. Eu, particularmente, por uma época, fui defensor dessa maldita ideologia de aquecimento global. Hoje, graças a Deus, depois de muito estudo, cheguei à conclusão que isso é uma tremenda farsa, uma grande mentira. Trabalham para a desconstrução do cristianismo, no Brasil, principalmente, onde nós temos aí a maior religião, o maior país católico do mundo, para trabalhar a desconstrução da família, a desconstrução da nossa sociedade, das nossas tradições judaico-cristãs, e para isso implantam na Igreja Católica a chamada Teologia da Libertação, de onde descende a nossa ex-ministra Marina Silva, certo? Então, meus queridos, tudo isso está entrelaçados e estão sendo direcionados para a questão: a Amazônia é nossa. Portanto, fica para o próximo vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo o link com a Carta da Terra. Vou deixar também um link sobre um documento da FUNAI criado para a Amazônia, ok? E eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, fazer a sua inscrição, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, por gentileza. Um grande abraço,
Vamos continuar orando pelo Brasil e até a próxima.